Quero, em primeiro lugar, agradecer, né, a invitação. Para mim é uma satisfação estar aqui em Buenos Aires, uma cidade que muito influencia minha província, porque sou do sul do Brasil, mais do que Rio de Janeiro e São Paulo. Buenos Aires tem uma referência para nós. Meu background, né, que me fez chegar até esse momento, atualmente sou professor de curso de juegos digitais em Porto Alegre, né, Universidade Uniriter. Integro um grupo de núcleo de estudos, investigação em subjetivação, tecnologia e arte. E estou num momento de ministrar muitas disciplinas. Eu trabalho 38 horas em sala de aula por semana, é bastante coisa. Mas me gusta muito, estou praticamente no meio de um mundo artístico muito intenso. Isso criou algumas demandas. Anteriormente eu trabalhei em empresa de jogos, trabalhei em Ubisoft, e também trabalhei com design gráfico. E acabei vindo para a área de jogos. Eu vou fazer uma apresentação um pouco breve, porque depois tem umas fotografias para mostrar da universidade, os alunos, o contexto que esse trabalho surgiu. Esse trabalho ele fala sobre o uso de impressão 3D, o uso de impressão com polímeros para ensinar a disciplina de escultura. Eu vou utilizar o termo acá de artífice, artesão, porque o termo arte seria mais ligado talvez a uma expressão. E acá estou falando de habilidade técnica, um pouco, que é uma das demandas que temos, porque jogos são basicamente, muitas vezes, jogos trabalham como arte aplicada. É uma coisa mais fenomenológica a serviço de narrativas. Mas claro que isso não afasta o fato de haver uma disciplina ou um ramo de los juegos que é chamados de art games. Nesse caso, acá, no caso, utilizei uma disciplina de modelagem, né, que eu precisava habilitar alunos que não têm iniciação artística. Basicamente, os estudantes têm um background de programação, é muito heterogêneo o grupo. Né? Temos pessoas que simplesmente têm ojeriza a arte, começam a entrar na disciplina já com uma cara de espanto, meu Deus do céu. Porque estavam acostumados a conviver num grupo onde era o pior desenhador da sala e se caíram em desenvolver juegos, e eu tenho que tocar nesse ponto estético. Outra questão que complica é que o curso é muito rápido, em 3 anos e meio. Então, eu tenho um semestre para sensibilizar e dar confiança para os alunos. Basicamente é isso que eu me proponho a fazer. Não consigo aprofundar. E nesse dar confiança eu estabeleço escopos muito curtos, porque o aluno consegue dar conta do trabalho e não destruir sua confiança. Isso é uma dos meus trabalhos, talvez uma coisa um pouco modesta. E nesse caso, é o que eu afirmei antes, que para desenvolver jogos é preciso retomar algumas coisas que na discussão de arte moderna se deixaram para trás, que é no caso a arte figurativa, que é a representação das coisas. Né? E isso eu tenho que, no caso como arte aplicada e artesanato digital, eu tenho que retomar. Então eu fui atrás de alguns autores de desenvolvimento de figura humana que eram os standards da área e que depois essa área ficou para trás, né, basicamente de figura humana e desenho de anatomia. Eu peguei um autor chamado Eduardo Lanteri. Eduardo Lanteri foi um professor de Rodin e tem alguns livros que eu vou citar mais adiante, e isso processo de educação que eu utilizo acá como modelo. No caso, no artigo, vocês vão poder ler depois, né, na ponência, que fala um pouco sobre essa educação atual que evita um pouco a questão da repetição. Porque o desenvolvimento de habilidade manual, hoje em dia, os alunos acham algo embotante ou algo que não desinteressante. Né? Esse desenvolvimento, a repetição, a disciplina, todas essas conversas estão ligadas
ao trabalho de desenvolvimento ou desenho figurativo. E que é totalmente interessante, que acá estou vendo com algo um pouco na contramão do que foi discutido até agora, que vimos muito o foco na expressão. Talvez seja um dos defeitos da minha formação em desenho, que vem com a questão mais metodológica, mas eu penso que é preciso se acercar de algumas regras para quebrá-las, né? Então essa foi um pouco o que tem norteado esse assunto. Inclusive isso traz uma discussão que eu peguei de um livro chamado O Artífice, que é, né, artesanista, o que faz artesanato. E que esse livro chama O Artífice, e ele autor é Richard Sennett, é um filósofo americano. Ele traz uma figura evocada por sua orientadora, que é uma pensadora bastante conhecida, que é a Hannah Arendt. E ela trouxe uma figura, duas figuras que, por exemplo, poderiam representar essa questão da habilidade manual versus pensar. E uma figura que ela traz do animal laborens. Animal laborens, né? Ele seria o animal laboral. Esse animal laboral faz as coisas sem pensar. Ela afirmava que que o problema do artesanato ou do desenvolvimento de habilidades ou do fazer é a não existência de uma reflexão durante o trabalho. Isso eu já testemunhei, existe, né? Acredito que vocês também testemunharam. Empresa de juegos que eu trabalhei, as pessoas começavam a desenvolver o jogo e avançavam naquele processo, e quando se via, o jogo não era divertido, mas o processo se tornou divertido. E isso é um problema de animal laborens, né? Você começa a produzir e começa a se entrar num fluxo, e aquilo no final das contas não tem uma visão de todo, e o produto final se torna comprometido. Por outro lado, é preciso levar em conta que o fazer também traz um processo de autoconhecimento ou de diálogo com o material, diálogo com os outros que estão envolvidos também nesse processo, né? Outros artesãos. Então, o que o Richard Sennett traz, que seria o mais, digamos, equilibrado, seria pensar que o fazer e o pensar, ou seja, o afinar, fazer as perguntas de como faço isso, mas também por que faço isso. As duas coisas estão presentes no processo de artesanato e de desenvolvimento de habilidade. E em cima dessa premissa que eu desenvolvi o trabalho, que não somente eu estou desenvolvendo um trabalho, digamos, animal laborens, mas estou também trazendo questões que estão ligadas à ontologia, né? O aluno está ali produzindo, esculpindo, mas também está tendo acesso a uma continuidade, a manipular determinados artefatos que estão relacionados a uma história, e essa história traz uma história estendida para ele, né? E por isso uma transindividualidade, né? Eu vou pular para cá para a parte operacional do processo, né? Que foi o detalhamento do estudo. Então eu peguei como, digamos assim, sistemática de estudos, os livros do Eduardo Lanteri, né? Ele tem agora editados 2 livros, um é de escultura de animais e outro escultura da figura humana. E no livro de escultura da figura humana, ele tem um exercício que é bastante focado, e é um ponto desse trabalho que ele é extremamente específico, assim. Eu peguei um problema e desmiucei ele, não é algo com escopo muito grande. E esse trabalho é a escultura do retrato humano. E ele utilizava como modelo para ensinar os alunos o outro standard, que era o Davi do Michelangelo, né? Para os alunos aprenderem a esculpir. Então ele separou porções da cabeça humana, né, para o retrato, e a partir do Davi ele tinha modelos provavelmente retirados em gesso, né? E ele utilizava durante a sala de aula. Quando eu estava estudando escultura, eu me vi com esse problema de como vou conseguir, né, e por acaso eu me deparei com um projeto de Stanford, que é a digitalização da figura do Davi, lá da academia em Florença. Eles digitalizaram, escanearam a escultura, e eu fiz o download dessa figura, e por enquanto eu ouvi ela virtualmente. Quando eu tive acesso a impressoras 3D, eu vi que eu tinha como agora entrar para o mundo tátil e imprimir essa figura. Então eu particionei ela em pedaços,
No caso, essa escultura, eu estava aqui, utilizei o Blender, que é um software que eu utilizo bastante lá, que é gratuito. Comecei a utilizar ele depois, eu tinha preconceito ao Blender, assim, achava, não, é ruim. Mas depois é um software cada dia mais maravilhoso, muito, né? Então aqui eu cortei, né, particionei as porções da cabeça humana, que aqui, no caso, é um dos problemas que a gente tem, é quando o aluno vai expressar, desenhar personagens, ele não tem essa linguagem, né? E no caso, imprimir, no caso, aqui a gente faz o fatiamento, né, que o software converte a figura em mapa nuvem de pontos para trajetória de motor, né, dos motores, e depois fiz lá impressão. Essas impressoras eu comecei a comprar personalmente desde 2014, de uma maneira talvez um pouco... comecei a me viciar nisso, tipo, isso é maravilhoso, porque sempre ficava modelando e ficava dentro do computador. E agora isso atraiu um interesse da universidade, estamos comprando várias e por acaso cabe a mim agora meio que organizar e dizer, usa assim, e dar cursos lá. Aqui são as figuras que eu imprimi para utilizar como suporte, artefato em sala de aula, né? Então, o que acontece é que os alunos acabam se motivando mais, porque começam a utilizar o tato e começam a, digamos, perceber que aquilo... Conseguem enxergar, por exemplo, o golpe de cinzel de Michelangelo naquela figura virtual. Isso é muito interessante, esse caminho que carrega, né, essa quebra de barreiras entre tempo, espaço, material, etc. Apesar de, claro, a figura ainda guarda... Ela é de plástico, ela tem menos resolução do que a figura original, ela tem problemas de ruído de motores que interferem, então tudo isso aí funciona como algo ativo aí no meio que interfere nessa compreensão. Mas é uma maneira de eu me fazer entender muito mais durante as disciplinas. Eu ainda vejo esse tipo de aplicação como ainda uma aplicação restrita de impressão 3D, podemos fazer mais. Uma coisa que agora quero dar como próximo passo é desenvolver um kit, como se fosse um tangram tridimensional, onde combina um glossário de formas e gruda com plastilina, fotografa, e com isso ir cada vez aumentando essa biblioteca de formas, e com isso eu consigo dar para alunos uma maneira de conceituar com 3D. Esse é o próximo passo. Provavelmente a minha tese de doutorado vai passar por esse assunto. Ainda estou né? Esse é o momento de muitas ideias. Eu vou trazer algumas fotografias acá. Não sei se estou indo muito rápido e se vai haver tempo, mas só para falar um pouco sobre a universidade e contextualizar um pouco o nosso ambiente. Essa é a universidade... Uniriter, fazemos parte de um grupo internacional. Era uma universidade fundada lá em Porto Alegre. Ela tem cursos forte em design, 5, perfeito, né? Design, moda, direito e algumas agora informática. Temos uma vista inteira de Porto Alegre maravilhosa, muito interessante. Acá temos, eu tenho uma foto dos alunos em uma jam de juegos, melhor momento da pizza, eles esperam muito por isso. Por acaso, o dia que eu fiquei com eles, eu cheguei junto com a pizza, eles disseram que eu me escondi, eu esperei, assim, quando chegou a pizza eu apareci. Temos estudantes com juegos publicados, a maneira de distribuição de juegos é muito interessante, porque posso publicar em Google Play, né, e Apple Store, e com isso transformar isso numa forma de... E esse modelo econômico com Quickstarter também se torna muito interessante, é muito contemporâneo. Acá os alunos na produção, isso é final de semana, né, eles passaram produzindo jogos. Acá é a coordenadora de nosso curso, Isabel Siqueira, uma pessoa muito dedicada, e estava dando uma entrevista para a televisão local sobre projetos de experimentação em jogos. Acá tenho alguns dos trabalhos que realizo com os alunos em sala de aulas. Eu trabalho com pintura digital e utilizando tablet. Aqui uma escultura de personagem que eu realizei. Eu fiz a escultura dessa mano e imprimi em 3D para utilizar numa ilustração que mais tarde vou apresentar. Acá também estudo de figura humana bastante
estandartizado, porque aqui estou estudando a estrutura da cabeça para depois utilizar como desenho. Então esse câmbio entre desenho, dibujo versus escultura é uma coisa que procuramos fazer, porque acá conseguimos trazer uma diversidade de experimentos e os alunos se interessam. Aqui é um trabalho de escultura, mas expressão. Esse é uma ilustração de um jogo que estou a desenvolver. Outra pintura digital. Aqui também um render, né? Modelagem tridimensional. Aqui é um personagem que estava desenvolvendo um projeto lá na universidade. E aqui é a impressão 3D deste símio, que depois vai entrar para animação, e queremos colocar ele como esse símio reativo a quantas vezes as palavras de ódio aparecem no Twitter e o símio reagir bem ou mal. Se é algo como vamos, né? Como estamos, a humanidade. Eu ministro disciplina de áudio também, então eu sou meio esquizofrênico. E estou agora focado em desenvolver um jogo de ritmos. Talvez eu traga para o ano que vem, próximo ano, como projeto. Aqui está a ilustração do jogo. Ele tem uma estética de pixel art que é interessante como as pessoas gostam, e é muito simples, muito rápido e efetivo de desenvolver. Porque eu comecei a estudar programação com 45 anos, uma coisa que agora me alegra bastante. E até para transformar essa esquizofrenia numa coisa que vai integrar em um produto, né? Ok. Aparentemente que eu não consigo avançar agora sim. Esse é o jogo que estou a desenvolver, October. Ele vai ter uma mistura de adventure com batalhas de ritmo. E não vai haver muerte nem nada assim. É muito, a ideia é realmente fazer um jogo sem violência, somente como se fosse algo mais exploratório. Aqui é uma ilustração que eu fiz quando trabalhava em empresa de jogos. Enfim, essa é a aplicação do que que eu estou utilizando em sala de aula. E mais uma vez agradeço, né? Me gusta muito estar aqui. Obrigado.